Então, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de didática da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa segunda aula e hoje nós vamos falar mais especificamente sobre como esses 4 estilos podem ser percebidos na nossa forma de aprendizagem. E não só isso, mas trabalhar aquele processo de aprendizagem que nós já temos mostrado aqui, certo? Então, eu quero começar aqui com uma palavra. Na verdade, a gente não só uma palavra, é uma pergunta, né, desse primeiro passo de aprendizagem, que é a palavra, a expressão "e eu com isso". Por que nós estamos fazendo essa pergunta e por que você tem aí a foto do nosso amigo Sócrates, né? Sócrates era um professor, né, também um filósofo, e ele ensinava da seguinte forma: ele fazia várias perguntas para os seus alunos para exatamente tirar deles aquilo que eles tinham de conhecimento. Disse que essa forma de aprendizado também tinha uma questão teológica, né? Tanto errada da parte de Sócrates, mas a ideia de que ele cria em vidas passadas, né? Mas isso é algo que se diz, não sei se é fato, mas a ideia de que nas vivências anteriores daquela pessoa, sejam vidas passadas ou não, né, no contexto lá como ele entendia, essa pessoa teve acesso a vários conhecimentos. E a ideia é mostrar que com as perguntas que são feitas para cada aluno, então esse aluno pode ser aquilo que ele já aprendeu em algum momento, isso pode ser trazido à tona por conta dessas perguntas. E então esse aluno, ele vai sempre contextualizar aquilo que ele não sabia antes, aliás, aquilo que ele já sabia com aquilo que ele está trabalhando de novo. Então ele compara as informações, o conhecido com o desconhecido, a partir dessas perguntas. Então esse é um formato, né, de metodologia de aprendizagem chamado maiêutica. Maiêutica, com essa ideia justamente de fazer várias perguntas para que os alunos aprendam a pensar, para que os alunos sejam levados a refletir sobre aquelas questões e perceber que eles sabem muito mais do que eles acham que sabem. Na verdade, quando você faz várias perguntas para os alunos, contextualizado com o conteúdo, aquele aluno ele vai perceber que ele sabe muito mais, que naquilo que ele já teve de vivência, de aprendizado, ele já teve acesso a muito conhecimento sobre aquelas questões. Então, com isso a gente tem essa pergunta do primeiro passo do processo de aprendizagem. E eu com isso? A ideia é, onde foi que eu já vi isso, né? Então, como é que eu já tive acesso a esse conhecimento? Se você sabe fazer as perguntas corretas, você vai mostrar para o seu aluno que ele é bem melhor do que ele pensava, né? Que ele conhece muito mais. Ele não vai se sentir totalmente perdido. Ele vai sentir que, de alguma forma, ele já ouviu aquilo em algum lugar. Talvez não dessa forma como você está ensinando, talvez não com essas palavras que você está usando, mas que ele já ouviu. E isso empolga o aluno, isso torna o aluno menos hostil ao aprendizado, menos hostil ao conteúdo. Isso faz com que ele aprenda cada vez mais. Então, nesse processo de aprendizagem, você aprende do conhecido para o desconhecido. E nesse primeiro processo é o processo de estranhamento, mas quanto menor a gente tornar esse estranhamento para o aluno, melhor. E a gente torna esse estranhamento menor a partir de perguntas para mostrar para ele que ele já sabe daquilo de alguma forma. Na verdade, o que aquela pessoa aprendeu antes vai servir de subsídio, né? Vai servir de ajuda para o novo. Ela vai sempre relacionar o antigo com o novo, o desconhecido, aliás, o conhecido com o desconhecido, aquilo que ela está recebendo. E a ideia com tudo isso é mostrar que o aprendizado, na verdade, ele não acontece no vazio, ele não acontece de uma forma descontextualizada. O aluno, ele não estava lá com a sua tábula rasa, né, como se costuma falar, como se ele não soubesse nada sobre aquilo e de repente o conhecimento chegou para ele de uma forma diferente. Não, de forma alguma. O aluno ele já aprendeu com as suas vivências
ele já tem muito conhecimento acumulado de várias e várias formas, e o papel do professor é diminuir esse estranhamento a partir de perguntas. Então vamos tomar aqui um exemplo, né? Você vai ensinar sobre, por exemplo, a Palestina, né? Sobre como o povo vivia naquela região ali de Israel, naquela época ali no Novo Testamento. Então você pode pegar, como, por exemplo, quando se fala lá sobre os eirados. Essa é uma palavra diferente, geralmente causa um estranhamento quando você vai falar sobre essa palavra eirados. E aí vai dizer também que aquilo que você, quando vai falar sobre a proclamação, né, do Evangelho do Reino, que isso tem que ser falado nos eirados, né? Enfim. E para que nós diminuamos esse estranhamento, a gente pode fazer algumas perguntas, né, para o aluno e dizer para ele: você sabe o que é eirado? E aí esse aluno pode dizer: não sei o que é eirado. Mas aí você tem alguma ideia? Por que nesse contexto que está sendo falado, que aquilo que vai ser falado nos eirados? Você acha que isso é algo público ou é algo particular? E aí ele vai notar que isso é algo público, né? Então por que isso é algo público? Tem alguma razão? Até você mostrar e levar o aluno a descobrir, aí você vai facilitando, ajudando, até dizer para ele: olha, nós estamos falando aqui de telhado. O que você tem na sua casa vai existindo também, de uma forma um pouco diferente realmente, mas eram telhados. Então as pessoas iam ter que proclamar aquilo que se está sendo falado pelos eirados, ou seja, de uma forma pública, para o maior número de pessoas ouvirem. Então esse é o conteúdo, mas para você levar esse conteúdo para o aluno, se você leva várias perguntas no início, para levar ele a conhecer, ele vai perceber que ele já sabia alguma coisa e ele está só relacionando com algo novo. Vai ser diferente daquele estranhamento total de quem vai descobrir algo que ele não sabe de forma alguma. Então isso é totalmente diferente e muito mais eficaz na forma do aprendizado. Então o passo 1 seria essa pergunta: e eu com isso, o que eu tenho de conhecimento prévio que pode me ajudar a aprender o seguinte? O segundo passo da aprendizagem, depois do o que eu com isso, seria essa pergunta, né? O que há de novo? Qual é o novo conhecimento? Qual é o novo conteúdo? Qual é a nova aprendizagem que eu posso tirar a partir do que eu estou aprendendo? Essa é uma parte em que você vai passar aquilo de fato que é novo para o aluno. O primeiro passo é o passo de mostrar que nem tudo é tão estranho, nem tudo é completamente diferente do que você sabe. O segundo passo é mostrar que sim, há algo novo, há um novo aprendizado, talvez o mesmo conteúdo, mas de uma forma diferente, com novos conceitos e tal. Mas perceba que é diferente você mostrar para o aluno, começar para ele já com o novo. Está aqui o novo conteúdo. O conteúdo é esse. Você vai aprender sobre os tempos na vida de Jesus, né, como aquele contexto histórico funcionava e tal, e era totalmente diferente da nossa vida e tal. Enfim, você mostrar algo totalmente novo para o aluno já de início, é bem provável que esse aluno se torne hostil, ou pelo menos fique pelo menos na defensiva, porque ele vai se sentir inseguro, já que você está passando algo muito novo para ele. Por outro lado, se você começou com as perguntas e agora você vai mostrar algo de novo, ele já teve tempo de relacionar o que era antigo com o que era novo, e agora ele está mais apto, né, mais seguro para aprender um novo conhecimento. E nisso a gente já pode fazer essa conexão com a vida real daquele aluno, né, com o seu conhecimento prévio, e agora apresentar um novo conteúdo, novos conceitos para que ele possa trabalhar com isso. Então, o primeiro passo, o que há de novo. O segundo passo seria, o primeiro passo, e eu com isso, as vivências anteriores. O segundo passo, o que há de novo. É o novo conteúdo, os novos conceitos. O terceiro passo do aprendizado seria esse: como funciona? Essa pergunta, como funciona, é uma pergunta extremamente relevante sobre o aprendizado. Por quê?
Porque, obviamente, se você vê que aquilo não é relevante para você de alguma forma, se você não pode colocar aquele conhecimento em prática na sua vida diária, na sua segunda, na sua terça-feira, no seu trabalho, enfim, lá onde você está estudando, se aquele conceito não se torna prático, então ele não vai valer de muita coisa para muita gente. E existem alunos que são muito práticos, como a gente já vai falar depois, mas só para a gente pensar, lembrar que o processo do aprendizado, ele passa por esse passo. O primeiro passo, e eu com isso, novos conteúdos juntamente com o seu conhecimento prévio. O segundo, o que há de novo, nós apresentamos o que há de novo. O terceiro é, e aí? Como funciona? O que eu faço com isso? O que eu faço com esse conceito? O que eu faço com esse conceito sobre a vida diária nos tempos de Jesus, lá naquela época? O que isso pode ser aplicado à nossa vida hoje? De que forma especificamente? Então, se você vai ensinar, por exemplo, sobre o gnosticismo, o gnosticismo incipiente, inicial, que acontecia lá na época em que Paulo escreveu para os Colossenses. Então você chega para os seus alunos e diz: o gnosticismo era uma religião que trabalhava com vidas passadas e também sobre, de alguma forma, como as pessoas elas morriam e passavam por ciclos que elas se tornavam mais perfeitas, mais próximas a Deus e tal, um Deus chamado Demiurgo, enfim. Você chegar a isso com esse tipo de ensinamento é uma coisa. Outra coisa é você chegar para os seus alunos e dizer: você conhece a palavra reencarnação? E aí provavelmente o aluno vai saber, já ouvi falar dessa palavra. Quem são aqueles que acreditam na reencarnação? E aí esse aluno vai saber de alguma forma, alguns sabem, outros não, mas alguns vão dizer: bom, eu acho que são os espíritas que acreditam nessa reencarnação. E como é que funciona essa reencarnação? Então você vai tirando dos alunos, e depois de mostrar aquilo para os alunos, você pode relacionar. Vocês sabiam que o gnosticismo é muito parecido com o espiritismo de hoje? Na verdade, o espiritismo bebeu muito do gnosticismo, que também acreditava em vidas passadas, também acreditava numa certa progressão para você melhorar cada vez que morria e depois ressurgir de alguma forma, enfim. E com isso você mostra que esse conhecimento ele é prático para a vida da pessoa, porque essa pessoa deve conhecer alguns espíritas e de alguma forma ela pode proclamar o evangelho para ela, sabendo um pouco mais do contexto daquela pessoa, sabendo um pouco mais do contexto daquela religião. Então, com isso a gente percebe que essa pergunta, como funciona, ela tem tudo a ver com uma boa aprendizagem, porque a forma quando você coloca aquilo em prática, e você e eu sabemos que aquilo que nós colocamos em prática, isso se torna muito mais claro na nossa mente, e nós gravamos muito melhor se a gente coloca aquilo em prática. Mas se a gente usou aquele conceito somente ali na sala de aula e não fez nada mais com isso, então provavelmente você vai esquecer. Então, nesse sentido, precisamos de um conteúdo experimentado, algo que o aluno pode colocar na vida real e tornar aquilo claro para a vida dele, e prático, utilizável. Essa é a ideia. Então eu entendo, na verdade, que todo professor tem que se preocupar com isso. E não só professor, mas aqui tem que tocar também naqueles que pregam a palavra de Deus, no contexto do púlpito e tal, para a igreja como um todo. Então esses, especialmente, eles têm que tocar na vida das pessoas, eles têm que tocar na segunda-feira das pessoas, na terça-feira das pessoas, não só no domingo. E com isso a gente vai tornar esse conteúdo prático, execuível, tornado de uma forma que pode ser colocado na nossa vida real. O terceiro passo do aprendizado é o terceiro passo que trata sobre como funciona, como eu coloco isso em prática. E por último, o quarto passo do aprendizado, aquele nosso ciclo lá que nós trabalhamos no início, ele se trata sobre essa pergunta: e depois? E depois? O que eu quero dizer com esse e depois? Nós temos uma porta aí, você pode ver o que como esse conhecimento, não só ele pode ser aplicado na minha vida,
mas de que formas diferentes esse aprendizado pode ser colocado em prática, certo? Muitas vezes nós temos alunos extremamente criativos que pegam aquele conteúdo que você trabalhou e ele começa a fazer uma pintura com aquilo, fazer um desenho, fazer uma arte no computador, pegar aquele conceito e tornar aquele conceito visual. Aí muitos deles gostam de pegar aquilo, por exemplo, e fazer uma peça, porque eles gostam de perceber como isso pode ser colocado de forma mais dinâmica, mais trabalhado na vida das pessoas, com mais emoção, com mais sentimento. Bom, o quarto passo do aprendizado é esse passo da criatividade, em que nós colocamos aquele conteúdo de formas totalmente diferentes e muitas vezes nós, como professores, nos surpreendemos como os alunos, na sua criatividade, podem fazer aquele conteúdo se tornar real. Mas o que acontece muitas vezes nas escolas, tanto sejam elas fora da igreja como dentro da igreja, nas escolas bíblicas, nos estudos bíblicos, é que a forma do nosso ensino, ela muitas vezes só toca aquela parte de passar o que há de novo para as pessoas. E o que acontece é que a gente, de uma certa forma, mina ou tolhe muitos alunos que poderiam tornar aquilo criativo, diferente, mas a gente deixa esses alunos de lado, porque a gente está preocupado com o conteúdo. Então o conteúdo tem que ser passado, os slides têm que ser levados, as pessoas têm que aprender, o material tem que ser coberto, enfim. E nesse contexto todo, muitas vezes a gente deixa de lado como os alunos poderiam tornar aquilo de forma muito mais criativa do que nós pensamos e ajudar a sala inteira, mas muitas vezes esses alunos são deixados de lado. Então, nesse contexto, a ideia é mostrar que o quarto passo do aprendizado é esse passo da criatividade, é tornar o aprendizado, tornar o ensino, tornar o conteúdo diferente, aplicado de formas muitas vezes complexas ou simples. Enfim, a ideia é mostrar que o aprendizado ele passa pela criatividade, que muitas e muitas vezes, infelizmente, nós esquecemos da criatividade, nós colocamos a criatividade em terceiro plano do aprendizado. Nós sabemos que ela existe, nós sabemos que ela poderia ser importante, mas o material é mais importante, o conteúdo é mais importante. E por esse conteúdo nós entendemos ser mais importante, ele acaba tirando essa criatividade dos alunos que poderiam fazer aquilo se tornar muito mais amplo. E, tendo falado desses 4 passos, a gente pode pensar que todos nós passamos por cada um deles, certo? A ideia é mostrar que cada aluno ele tem uma força maior em cada um desses passos. Os estilos da aprendizagem eles estão ligados a esse processo da seguinte forma: existem alunos que são mais fortes na área do que há de tocar aquilo que ele já sabe com aquilo que há de novo. Então, muitas vezes são alunos mais interativos, eles gostam mais de trabalhar ali as questões dentro da sala de aula, fazer perguntas e tal e tal. E esses passam por esse processo, mas eles são mais fortes nesse processo. Já existem alunos que são mais aqueles que aprendem mais o que é novo. Então, falou de algo diferente para eles, eles estão ali anotando, estão ali percebendo. Já existem alunos que são mais fortes na parte prática. Você leva o conteúdo para ele, ele já lhe pergunta, mas professor, e como é isso na vida real? E, enfim, e já existem alunos que já são mais fortes na parte criativa, né? Eles gostam de pegar o conteúdo e tornar aquele conteúdo diferente, de diferentes formas, aplicados a diferentes contextos, enfim. Então, dentro desse sentido aí que nós temos trabalhado, cada aluno ele tem uma força em uma área específica. O nosso papel como professor é conseguir passar por todos esses processos, por todos esses passos da melhor forma possível. E nós vamos perceber que é difícil realmente, né? É um desafio. Mas como eu falei no início, o professor ele tem que ser aquele que serve os alunos. Ele é um líder servidor nesse sentido. E sendo assim, ele é alguém que tem que chegar nesses alunos e tem que tocar a vida deles de alguma forma diferente, de uma forma que eles sejam beneficiados, abençoados com isso. E por essas razões, nós queremos passar por todo o processo, para que os alunos tenham acesso ao melhor aprendizado possível.
Então não fique desanimado porque você até agora não conseguiu chegar na forma melhor de aula, as suas aulas elas estão de alguma forma monótonas demais para os alunos, enfim. Por isso todo aluno passa, e todo professor passa, né? Sente essas questões muitas vezes. Mas a ideia é tomar esse desafio para si. Eu quero passar por todos os processos da aprendizagem, eu vou batalhar por isso. Nós estamos aqui nesse módulo justamente para ajudar a cada professor a buscar alcançar esses 4 passos do aprendizado com os seus alunos e fazer isso da melhor forma possível. É um desafio, é difícil, mas por outro lado nós que ensinamos a Bíblia temos um excelente auxílio, né? É o fato de que nós contamos com a graça de Deus, contamos com o Espírito Santo que nos capacita. Mas claro, o Espírito Santo não nos capacita no vácuo, né? Se nós não queremos fazer nada, se a nossa aula está boa do jeito que está, então eu deixo ela assim e pronto. Então nós vamos ser assim medíocres como professores. Nós vamos ser professores que servem a si mesmos. Muitas vezes nós queremos dar aula da melhor forma que nós aprendemos. E aí nós muitas vezes, eu já vi várias vezes professores que dão aula para si. Não dão aula para outras pessoas, eles dão aula para a forma como ele gosta de aprender. E o que acontece? Ele fica lá horas e horas falando daquilo que ele gosta, às vezes conta várias histórias, muitas vezes não tem nada a ver com o conteúdo. Então, com isso, o que ele está fazendo? Ele está servindo a si mesmo, não está servindo às outras pessoas, não está servindo aos seus alunos. Isso é péssimo para a aprendizagem e o aluno certamente percebe isso. O aluno, ele é amado, né? Quando ele é amado, ele sente que o professor está se preocupando com ele. E muitas vezes é isso aí que a gente precisa tocar também em cada pessoa, né? Mostrar para ela que a gente se preocupa com ela, se preocupa com o aprendizado dela, que a gente quer saber se ela está aprendendo. E não eu simplesmente dou a minha aula e vou embora, como outros professores e uma grande parte deles fazem. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos, de uma certa forma, entenda o que eu vou dizer, nós precisamos de uma certa forma pastorear os nossos alunos, cuidar deles, pensar o que eles estão aprendendo, por que eles estão aprendendo, por que eles não estão aprendendo. Essa aula foi uma boa aula, por que razão? Por que eles aprenderam? Eu posso reproduzir isso mais vezes? Por que não? E se não, o que foi que deu de errado? Como eu posso melhorar essa aula para que esses alunos aprendam melhor? Eles estão encorajados ou eles estão desencorajados? Por que razão esse aluno ele não está aprendendo? Aconteceu alguma coisa com a vida dele? Será que ele está passando por um momento difícil, de tribulação, de dificuldade? Então, nesse sentido, eu entendo que os bons professores, eles serão aqueles que amam os seus alunos. A parte do conteúdo, a parte ali do contexto, a parte do material, tudo isso é importante, é relevante da formação de cada professor, mas eu entendo que o que faz uma grande diferença, na verdade, entendo a maior diferença na vida do professor, é se ele ama o seu aluno. Se ele ama o seu aluno, ele vai buscar melhores métodos, ele vai buscar a melhor forma de aprendizado, ele vai estudar de uma forma específica, ele vai se preocupar se esse aluno está aprendendo ou não, se ele está acompanhando a aula ou não, enfim. Eu diria que para que nós aceitemos o desafio de ensinar para os 4 estilos da aprendizagem, nós precisamos amar os nossos alunos. Senão nós vamos nos contentar com a mediocridade, com somente alguns alunos aprendendo e outros não, e aí a gente vai seguindo a nossa vida assim. Mas o Senhor Jesus nos chamou para algo bem maior do que isso, para o serviço do professor como um serviço diferenciado de amar os seus alunos, de se preocupar com eles, de ir além da mediocridade nesse sentido. Então, pegue esse desafio para si como um chamado de Deus para a sua vida como professor. Professor que quer transformar vidas, na verdade, né? Que inclusive é um livro do Howard Hendricks, né? Sobre ensino, que é importante que você leia também, ensinando para transformar vidas. Você não está ensinando, principalmente porque nós ensinamos a palavra de Deus, a Escritura, você não está ensinando simplesmente para que essas pessoas aprendam conhecimento. Você está ensinando porque você quer ver a vida delas sendo transformada pelo poder da palavra de Deus e mover do Espírito Santo na vida dela. Nesse sentido, nós, como eu falei, né, nós temos esse auxílio, mas além disso, nós temos esse propósito final
que é que essas pessoas sejam levadas à imagem de Cristo, sejam transformadas a partir da palavra de Deus. Se você quer tudo isso para o seu aluno, e creio que você quer, se assim você o ama, você vai buscar o conhecimento, você vai buscar aplicar de várias formas e você principalmente vai amar os seus alunos. Nesse sentido, queremos tomar esse desafio, ensinar passando pelos 4 processos da aprendizagem de uma forma cuidadosa, primorosa, excelente. Obviamente vai ser difícil, mas contamos com a graça de Deus. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula vamos tornar todas essas questões desse processo de aprendizagem de uma forma mais específica para cada aluno, mas também aplicando de uma forma e como a palavra de Deus ela entra nessa parte aí de nos encorajar e nos mostrar que é possível chegar em cada aluno e a importância de chegar em cada aluno. Então espero que você tenha gostado dessa nossa segunda aula e que Deus nos abençoe.